Então, pessoal, vamos começar agora a nossa aula, tá? Essa aula agora nós vamos trabalhar a parte da dinâmica, tá? Nós vamos começar falando sobre as leis de Newton. E nessa primeira aula nós vamos falar sobre a primeira lei e a terceira lei, tá? A primeira lei, a lei da inércia, e a terceira lei, a lei de ação e reação, tá? Então, é uma parte mais teórica, vamos tentar compreender os aspectos conceituais a respeito das leis de Newton para depois a gente poder resolver exercícios que abordem este conteúdo. Então, começamos aqui, né? Vamos pensar um pouco sobre o movimento das coisas, tá? Então, a ciência como um todo, ela não é nada mais do que o refinamento do pensar diário. Isso segundo Einstein. Então, ciência é pensamento diário. As coisas que nós fazemos diariamente, de uma maneira organizada, pode ser chamado de ciência. Tá? Por exemplo, o que faz um corpo cair em direção à Terra? Por que os objetos começam a se mover? O que faz com que um corpo deixe de exercer um movimento? O que faz com que um objeto em movimento altere a sua velocidade? Então são várias indagações que geralmente a gente acaba tendo no nosso dia a dia. E aí nós vamos procurar representar isso de maneira física, utilizando leis, utilizando matemática para a gente poder responder cientificamente esse tipo de questionamento. Tá? Então, há mais de 2000 anos, questões como essa já eram discutidas por cientistas. Então, Aristóteles, né, filósofo grego, foi um dos primeiros a estudar seriamente a natureza do movimento e a propor uma explicação para esse fenômeno. E aí nós começamos com o universo aristotélico. Então a Terra ela é no centro do universo, que é o que nós chamamos de geocentrismo. Isso nós já tratamos em algumas aulas iniciais, né? Então o mundo sublunar formado a partir de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. E o mundo supralunar formado por um quinto elemento, seria a quinta essência, chamado de éter. Então essa é a ideia de universo segundo Aristóteles. Então, como Aristóteles classificou o movimento? Então, o movimento natural, ou seja, cada elemento possuiria um movimento natural. Para os corpos celestes, seria o circular, em torno da Terra. Para os 4 elementos do mundo sublunar, o movimento natural seria o movimento retilíneo e vertical. Água e terra, elas tenderiam naturalmente para baixo, em direção ao centro do mundo, representado por essas pirâmides de ponta-cabeça. O ar e o fogo estenderiam naturalmente para cima. Então veja bem, essa é a ideia de movimento das coisas segundo Aristóteles. Tá? Então, para um corpo qualquer constituído de uma mistura de 4 elementos, o movimento natural seria o do elemento que predominasse na composição do corpo. Exemplo, né, abandonando o abandono de uma pedra. Então, o elemento predominante, a terra. Então, o movimento natural seria para baixo. Movimento violento, para Aristóteles, são os provocados por puxões ou empurrões, e só persistiria enquanto durasse o empurrão, na medida em que se deixasse de puxar ou de empurrar o corpo rapidamente, ele iria perder o movimento. Então, para Aristóteles, esse tipo de situação só iria se manter em movimento se permanecesse, a pessoa empurrando ou puxando, ou seja, o movimento não iria continuar se fosse cessado, a ação de puxar ou empurrar. Com o passar do tempo e com a evolução do pensamento científico, a natureza do movimento ela foi sendo aperfeiçoada, graças aos trabalhos de alguns cientistas, dos quais nós podemos destacar aqui Copérnico, Galileu Galilei e Johannes Kepler. Tá? No entanto, o primeiro a oferecer respostas satisfatórias aos questionamentos iniciais foi o inglês Isaac Newton, tá? Que para isso ele propôs uma série de leis de movimento. Então o que Newton faz, na verdade, é pegar um monte de coisa que já era proposto por Kepler, por Galileu Galilei, por Copérnico e junta isso de uma maneira mais organizada, estabelecendo aí então as 3 leis da dinâmica que vão reger a questão dos movimentos. Então, para Newton não há diferença entre corpos sublunares e supralunares. Também não há diferença entre movimentos naturais e violentos. Para ele, todos os corpos do universo devem obedecer às mesmas leis do movimento. Então não interessa do que o corpo é feito, como ele é feito. Eles irão obedecer às mesmas leis universais do movimento.
De acordo com Newton, todas as leis do movimento valem em qualquer lugar, seja no Brasil, na Inglaterra, na China ou na Lua. Para saber que movimento apresentará um corpo qualquer do universo, basta conhecer as forças que atuam nesse corpo e aplicar as leis do movimento. Tá? E o que é uma força? Tá? Se eu preciso saber as forças, eu tenho que entender o que é uma força. Então, no sentido mais simples, é um empurrão ou um puxão. No sentido macroscópico, né, podem ser forças de contato ou forças de ação à distância. Tá? E nós temos do nosso dia a dia diversas situações em que você vai ver a ideia de força, né? Competidores no cabo de guerra, então um puxa a corda para um lado, um puxa a corda para o outro. A aplicação de força, né? Se você chuta uma bola, você vai estar imprimindo uma força à bola, né? Uma colisão frontal entre carros, entre caminhões, entre trens ou outro automóvel, qualquer que seja, vai haver ali a presença de forças envolvidas nisso. Tá? Então a noção de força ela é bem intuitiva e aos poucos a gente vai refinando isso no decorrer das nossas aulas. Tá? Exemplo de forças à distância, tá? A força gravitacional. Então você sabe que se você soltar um objeto de qualquer distância da Terra, aqui próximo à superfície, ou seja, de cima de um prédio, de cima de uma casa, de cima de uma árvore, o que vai acontecer? Esse objeto ele tende a ir para baixo, ele vai cair. E isso cai graças à força gravitacional. Então a força gravitacional é uma força de atuação à distância. Os objetos não precisam estar em contato para ela agir. Tá? A força elétrica, tá? É uma outra força que atua à distância. Então dois corpos, se você atrita, e esses corpos são eletrizados, eles podem atrair ou repelir. Então diferente da força gravitacional, que é só no sentido para baixo, a força só de atração, a força elétrica ela pode ser de atração ou repulsão, tá? Assim como a força magnética. Então dois ímãs, eles podem tanto atrair como eles podem repelir. Vai depender de questões de polos, como a gente vai ver mais na frente. Então Newton ele elaborou 3 leis do movimento, conhecidas como as 3 leis de Newton. E nós vamos falar agora sobre 2 dessas leis. A primeira lei, que é a lei da inércia, e a terceira lei, que é a lei da ação e reação. Tá? Então, a primeira lei, a lei da inércia, tá? A definição, tá? Se nenhuma força atua sobre um corpo, a sua velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. Essa definição foi retirada do livro do Halley, na publicação de 2008. Então, ele está dizendo que se nenhuma força atuar no corpo, a sua velocidade não pode mudar. Ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. Em outras palavras, se um corpo está em repouso, ele vai permanecer em repouso. Se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme. Então a inércia, portanto, ela é o que? A propriedade que os corpos possuem em resistir à mudança no seu estado natural. Tá? Então a inércia você pode dizer que é uma tendência dos corpos a manter o seu estado. Se alguma coisa está parado em relação a alguma coisa, a tendência é ele permanecer parado. Se algo está em movimento, a tendência é ele permanecer em movimento, a não ser que haja uma força atuando sobre ele. Existem muitas situações do cotidiano que nós podemos visualizar essa propriedade da matéria. Tá? Então vamos analisar alguns casos para a gente entender o que é a inércia. Tá? Porque quando nós estamos em um barco Vink e ele anda bruscamente, nós sentimos nosso corpo sendo lançado para trás, né? Aquele brinquedo que tem em alguns parques de diversões. Eu particularmente não tenho coragem de ir nesse negócio aí não, né? Então isso acontece porque o nosso corpo ele possui uma velocidade em relação ao solo. O barco anda, mas a tendência dos passageiros é, devido à inércia, ficar onde estavam. Da mesma forma, se você estiver parado, se nós estivéssemos parados e a barca começasse o movimento, nós sentiríamos o nosso corpo sendo lançado para frente, pois a tendência seria manter o sentido da velocidade. Tá? Então, se você está parado e o objeto está em movimento, você vai acabar sentindo isso aí. Tá? Isso você vai sentir num carro, por exemplo. Então, o princípio da inércia também se explica porque as pessoas se ferem em acidentes automobilísticos. Tá? O uso do cinto de segurança
ele tenta minimizar o efeito da inércia ao projetar alguém contra o para-brisa de um carro numa colisão, fixando as pessoas no veículo. Então, se o carro está a uma velocidade 100 km por hora, então os passageiros que estão ali dentro do carro também estão a essa velocidade de 100 km por hora. Então, se houver uma colisão, o que vai acontecer? A tendência, ou seja, a inércia, a tendência dos corpos é manter a velocidade. Então, se o carro colidiu, parou bruscamente, e se os passageiros estiverem soltos, a tendência é eles seguirem o movimento. Portanto, eles são arremessados para frente. Se você estiver em pé em um ônibus solto, o ônibus acelera, a tendência é você ficar parado onde você estava. Então, você vai para trás. Se o motorista frear, a tendência é você continuar o seu movimento. Portanto, você vai para frente. Tá? Então, são situações que você consegue perceber no seu dia a dia. Tá? Então, muitas campanhas educativas vêm sendo feitas recentemente no Instituto conscientizar, os motoristas sobre a importância do uso do cinto de segurança. Tá? Então, você pode perceber o quanto a física está presente no nosso dia a dia. Então, se você for analisar todos esses casos que a gente tem falado aqui, está relacionado com a física. Tá? Por que o passageiro de um automóvel ele sente-se empurrado contra a porta quando o carro faz uma curva? Então, o mesmo caso. A tendência da pura inércia é você seguir o movimento em linha reta. Então, se o carro faz a curva muito rápido, você sente seu corpo seguir esse movimento em linha reta. Portanto, você é jogado contra a porta do carro. Ou para o lado de dentro, dependendo para que lado seja feita a curva. Certo? O certo é que por inércia, você tende a manter o seu movimento e a direção do movimento. E aí, o carro fez a curva rapidamente, você vai sentir isso. Tá? Observe como é possível brincar com a inércia. Tá? Então, aqui tem um linkzinho que eu vou colocar esse material para vocês e vocês poderão abrir esse link aí no YouTube e vocês vão ver uma brincadeirazinha, como é que você consegue retirar a toalha sem derrubar os pratos e alguns outros vídeos, inclusive no livro didático de vocês tem esse tipo de experiência para vocês fazerem. Tá? Então, Newton também ele definiu o que acontece com o corpo quando ele está sob a ação de forças. Para isso, ele formulou a segunda lei, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, ao qual nós não vamos falar disso agora, tá? Quando for na próxima aula, a gente vai falar somente sobre a segunda lei, tá bom? E aí nós vamos falar agora da terceira lei. Então, nós falamos sobre a inércia, que é uma tendência dos corpos a manter o seu estado. Algo está parado, tende a permanecer parado. Algo está em movimento retilíneo uniforme, ele tende a manter o movimento retilíneo uniforme. A terceira lei fala sobre ação e reação. E a definição, segundo o próprio Newton, diz o seguinte: toda ação há sempre oposta a uma reação igual. Ou as ações mútuas de dois corpos sobre um outro são sempre iguais e dirigidas para partes contrárias, ou seja, ação e reação. Se você empurrar uma parede com uma certa força, a parede vai lhe empurrar exatamente com a mesma força, na mesma direção, só que com sentido contrário. Tá? Se você chuta uma bola, você imprime uma força numa bola na direção e um sentido, a bola vai imprimir uma força na direção e um sentido oposto no seu pé ou na sua mão, depende se seja de futebol, se seja de voleibol. Tá? Então, a ilustração, como você pode observar, então se um corpo A exercer sobre o B uma força AB, então o corpo B também vai exercer sobre o corpo A uma força, que nós vamos chamar de BA. De mesmo modo que as duas forças têm o mesmo módulo, ou seja, a mesma intensidade, a mesma magnitude, a mesma direção, só muda o sentido. Nesse caso, os sentidos são opostos. Logo, matematicamente, nós dizemos que a força AB é igual a menos a força BA. Ou seja, magnitudes são iguais. Esse sinalzinho de menos é só para dizer que elas são opostas. Então, uma força de ação, a outra de reação. De acordo com Newton, as forças aparecem sempre aos pares. Elas são interações entre corpos. E o Newton chamou essas forças de ação e reação. As forças de ação e reação, elas ocorrem em corpos distintos e, portanto, elas não se cancelam.
tá? Então elas não se cancelam. Então se você faz a soma vetorial, elas não vão cancelar, já que os corpos são diferentes, tá bom? Tem um link aí para vocês acessarem. No caso de corpos em contato, como nós podemos representar o par de forças de ação e reação, tá? Então, ó, o fato de ação e reação terem o mesmo módulo não significa que elas terão o mesmo efeito. Isto é, não significa que necessariamente produzirão a mesma aceleração, pois a aceleração de cada corpo depende da massa. Então, esse exemplo aqui, eu tenho um corpo A que ele é bem maior. Vamos supor que o tamanho significa maior massa, tá? Então, ele tem mais massa que B. Então, como a aceleração é uma coisa que vai depender da massa, como a gente vai ver na segunda lei, então o efeito vai ser diferente, tá? Imagina que um trem com dezenas de vagões, ele colide com um automóvel um automóvel bem pequeno, né? Um automóvel de passeio. Então o estrago que vai sofrer o trem e o estrago que vai sofrer o automóvel é totalmente diferente. Por quê? Porque a massa do trem é muito maior do que a massa do automóvel. Então vai haver ação e reação com mesma magnitude de força, mas o efeito é diferente, porque as massas dos corpos são diferentes, tá? Cabo de guerra, né? Então, exemplo de situação envolvendo a terceira lei. É um exemplo de ação e reação, tá? Temos forças, no entanto, o efeito não vai ser de equilíbrio, porque se você tiver uma quantidade de pessoas maior, seja uma massa maior, precisa de bem mais força para você conseguir puxar. Consequentemente, podem acabar ganhando a batalha. Exemplo de situações envolvendo, continuando, tá? Nós temos aqui, né, qual a relação do atrito do solo com o movimento do carrinho, tá? Então você empurra o carrinho numa direção, o atrito vai tentar impedir esse movimento, então ele vai empurrar na direção oposta, tá bom? De acordo com a terceira lei de Newton, né, eu tento explicar como os foguetes são lançados, né? Então, mais uma vez tem o princípio da ação e reação, ou seja, o propelente ao explodir, ele vai fazer uma força no sentido do solo e consequentemente vai haver uma reação que vai empurrar o foguete para cima, ou seja, uma força no sentido com a mesma magnitude, portanto com sentido contrário. Então essa é a ideia que faz com que o foguete voa. O propelente faz uma força no sentido do solo e a reação a esta força é que empurra o foguete para cima, tá? E aí você tem um outro videozinho que você pode clicar nesse link quando vocês baixarem o material e aí vocês vão assistir um outro vídeo envolvendo a terceira lei de Newton, tá? Alguns exemplos, tá? Ação, né? O pneu empurra a estrada. A reação, a estrada empurra o pneu. Ação, o foguete empurra o gás. Reação, o gás empurra o foguete. Ação, o homem empurra a mola. Reação, a mola puxa o homem. Perdão, o homem puxa a mola e a mola puxa o homem. A terra puxa a bola e a bola puxa a terra. Então são vários exemplos, tá? Então a ação e reação sempre vai acontecer com corpos diferentes, tá? Questões, tá? Nós temos aqui uma questão extraída do livro Física Conceitual do Hilt, tá? Então nós temos aqui o seguinte, ó, por que a moeda cairá dentro do copo quando uma força acelerar o cartão? Porque o movimento para baixo e a parada súbita aperta a cabeça do martelo? Porque um aumento lento e contínuo da força para baixo rompe o barbante acima da esfera massiva, enquanto que um aumento súbito rompe o barbante para baixo?